Então, já nos encontramos agora há mais de 2 anos, porque foi dia 11, né, que fechou 2 anos de atividade do grupo. Estamos aqui que já muitos ainda são daqueles que iniciaram já no dia 11 lá de junho de 2023, e nos encontramos até hoje. Já foram agregados mais pessoas também, outros saíram, e assim vai seguindo o curso normal de todo o grupo de estudo. Então, é uma satisfação todos os domingos a gente estar junto, ou seja, virtual ou presencial, a gente está sempre conversando, sempre um ajudando o outro, trazendo cada um suas ideias, suas ajuda, procurando a melhora pessoal e a melhora do grupo também. Então, a gente parece que a cada estudo a gente está vendo alguma coisinha nova, alguma coisa, então está sempre agregando conhecimento que nos ajuda, que é esse o objetivo, é evoluir. Então, e a partir do conhecimento, colocar em prática. Então, e hoje a gente daí marcou para a gente falar sobre a mediunidade do Divaldo, esse que nos serve de exemplo a ser seguido, alguém que se dedicou com muita fidelidade, tanto princípios cristãos e doutrinários também. Então, alguém que merece uma reflexão, a gente olhar a caminhada dele e dentro das nossas possibilidades, resguardando a proporção, a gente seguir naquilo que for possível, os exemplos deles, né? Ele deixou também a literatura, as palestras dele também são hoje algo que a gente tem muito para estudar por muito tempo ainda, muito para aprender, né? Então, e aqui é uma conversa. Hoje é conversa, então temos o tema central, o Divaldo, e aí cada um pode ir colocando suas colocações aí. Eu notei que depois que o Divaldo desencarnou, a gente vê até nas redes sociais mais vídeos, palestras dele, né? E também falando sobre a vida dele. Tem bastante aprendizagem. Para mim, o que me impressiona no Divaldo é que ele é a demonstração clara do princípio do ajuda-te que o céu te ajudará, né? Assim como ele se dispôs a ser um orador, ser um trabalhador, ele cultivou muitos ganhos, né, pelo trabalho realizado. Então, ele se propôs a estar disponível para o plano espiritual, com a dedicação quase que exclusiva a isso, e ele construiu, a partir desse trabalho, toda uma rede de apoio e amparo, né? Só de filhos são 680 e poucos, né? Então, imagina todo aquele aparato que foi desenvolvido a partir do seu trabalho. Então, esse é um reflexo do princípio aquele, do ajuda-te que o Senhor te ajudará. Assim como ele se dispôs a remangar as mangas e trabalhar firmemente no propósito, ele teve o amparo e o auxílio que gerou frutos, né? E que vão permanecer. Isso não se apaga nem da história e da realidade que se encontra lá em Salvador, naquela região, né? Então, tu vê o que é, a gente pensa geralmente na mediunidade como um reflexo do auxílio, né? Ou do amparo, ou da disponibilização do conhecimento do plano espiritual, mas de todo um aparato físico que proporcionou, né, aquela população, aquela região, a partir do esforço do trabalho dele. Porque é uma coisa impressionante, assim. Teve uma reportagem no Globo Repórter que mostrou com detalhes, assim, a padaria, as escolas, o hospital, tudo funcionando, assim, uma coisa, uma precisão, uma organização, assim, absoluta, inteira. Uma cidade inteira, assim, com avenida, com rua, tudo proporcionado pelo trabalho da mediunidade dele, assim. O que nos serve de consolo, porque, na verdade, a gente não está desamparado, muito pelo contrário, né? Se nós nos dispusermos, obviamente, que quem sabe numa próxima existência, porque nessa ainda estamos meio atrasados para chegar nesse ponto, mas a gente sabe que a gente não está só, né? A gente não está, tudo vai gerar
utilidade, não só para o plano espiritual, como para o plano físico, que também carece do auxílio, né? Imagine um espírito desse fazer isso tudo com todas as limitações que a gente tem aqui, agora pensa em liberdade, agora conseguindo usar com muito maior facilidade as suas capacidades, quanto ele vai produzir, mesmo que para nós invisível, né? Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Nós estamos falando sobre o Divaldo, que hoje tema do encontro do Divaldo, que ele nos deixou delegado, então. Estamos abertos a uma hora de conversa hoje informal. Que legal, muito bom. Eu dormi um pouco demais, eu queria ter entrado bem antes, mas para acordar cedo não é fácil. Mas o Divaldo nos deixou um legado muito grande, né? Muito grande. E eu estava lendo esse dia também, e ele preparou tudo antes de desencarnar. Ele tinha quem cuidava de tudo já, né? Ele passou à frente a mansão do caminho, né? A característica, falo por mim, é de guardar as coisas e não compartilhar. Ele preparou todo mundo tá. A mansão vai continuar existindo sem ele, do mesmo jeito que quando ele estava encarnado, né? Isso é importantíssimo, né? Ele soube passar para frente, porque é uma cidade aquilo lá. Não é uma simples escola, uma coisa assim, é uma cidade, né? Dentro de Salvador. Mas eu queria dar os parabéns para o grupo pelos 2 anos de existência e dizer da importância desse grupo para a nossa casa. Porque nós, desde o tempo que primeira vez que fui presidente, era muito difícil ter um grupo no domingo. E começamos 2 ou 3 vezes e não prosseguiu. E esse grupo está firme e forte. E isso é importante para a nossa casa. É mais um foco de luz que se abre no Fé e Esperança para atendimento dos espíritos, para conhecimento da doutrina. E aqui eu quero deixar o abraço da presidência da casa, o apoio sempre que vocês precisarem, nós estamos à disposição. E a casa é nossa. Pode usar e abusar do Fé e Esperança. Não é minha, não é do seu marido, não é do Wilson, não é de ninguém. É de todos nós. Né? E todas as salas, tudo que existe aí é para compartilhar. Né? Então, gente, se sinta abraçado pela presidência da casa e firme e forte. Né? Há desafio, há muitos pensamentos contrários, tudo há. Mas quero parabenizar vocês pela persistência de continuar. Às vezes eu vejo, tem poucos, né? Mas estão ali, firme e forte. Mas espiritualmente está cheio de espíritos que estão nesse horário estudando com vocês. Parabéns. Bom, em nome do grupo, eu agradeço. E a gente sempre, eu pelo menos, e pelo que vejo no grupo, a gente sempre se sentiu bem, se sentiu em casa, estando aqui, no caso dos que não estão presencial, mas sempre a gente está bem em casa aqui. Então, tá bom. Tá sem abusar. Não, pode abusar da casa. Tá bom. Então, continuando. E, às vezes, hoje mesmo tem vários participantes aí que por problema de saúde, coisas que essa época está complicada, gripe, coisas muito essa época é. Em particular, antes que não estava participando por causa disso, por causa de gripe. Então, até participantes bem assíduos hoje não conseguiram por isso, então. E a importância desse estudo de domingo que pode estender para outras pessoas que não são daquele. Isso é importantíssimo. Participar de um estudo e não pode, né, porque no presencial, porque não mora aqui, deve adquirir conhecimento também consegue fazer esses estudos. Uma coisa de um fato do Divaldo, né, que eu lembro, que a gente lê sempre, o Divaldo queria orar por suicidas. Aí ele levou, porque ele tinha uma vida toda programada, ele levou até o conhecimento de Joana de Ângeles. Aí ela disse para ele, não, Divaldo, as minhas horas que eu tenho contigo não abro mão. Então, tu vai ter que rezar por suicídio na hora do teu sono. Daí, naquela época, ele dormia 3, 4 horas por noite.
Aí ele disse para ela, mas como é que vai ser? Daí eu preciso dormir. E ela disse, mas o projeto não é meu, é teu. Então tem que ter a parte tua. Eu não posso ceder o horário que é meu para você. Então, tu dorme menos e reza para o suicida. Aí ele começou, depois de todos os trabalhos que ele tinha, ele disse que acabava 2 da manhã. Ele subia todas as quarta-feiras, no segundo piso, que tinha uma sacadinha na mansão, no terceiro, não lembro, e lá ele rezava para os suicidas. Aí ele procurava nos jornais quem tinha se suicidado naquela época. Daí ele escrevia os nomes e ia dizendo um por um, todos os que suicidaram. Aí ele notou que um espírito sempre sentava do lado dele. E chorava, 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 e ele rezava para ele. Tanto foi um tempo que ele fez isso, que uma noite ele estava chorando. Aí ele disse, hoje não tenho condições de rezar para o suicídio, hoje eu preciso que reze para mim. E o espírito disse para ele, não, Divaldo, de tanto você rezar, esses que estão comigo vão rezar para você. Tinha uns quantos junto com ele, que foram beneficiados pela prece dele. É um fato assim, impressionante, ele diz. Em vez de eu receber, eu dar aquela noite, eu recebi, dizer, por todos. Ele continuou durante muito tempo fazendo isso, para ver a dedicação do espírito, né? A dedicação do Divaldo. Era impressionante. E ele sempre dizia, espírito evoluído é o Chico, eu não. O Chico, sim, eu não, dizia. E o Chico dizia, não, o espírito evoluído só Jesus, nem eu, nem você. Né? Então a gente vê a qualidade do espírito que era Divaldo, né? Que é Divaldo. Não chegamos nem aos pés do Divaldo, né? A dedicação, tudo. Né? Porque nós, na primeira chuva que dá, nós não vamos no centro. Né? O primeiro frio que dá, a gente reclama. Vai, mas reclama. Ele não, né? Ia de cadeira de roda, agora por último. Não conseguia falar quase, estava lá. Estava lá, eu lembro no congresso de 2015, lá em Gramado, ele estava bem de saúde ainda. E ele fez uma palestra que disse que a espiritualidade das trevas, dizer, nossos irmãos menos evoluídos, que ainda não conheceram bem, vão atacar o espiritismo. Eles atacaram todas as religiões. Agora é a vez de nós, espíritos. E alertou. E justamente depois daquilo houve grandes ataques dos irmãos menos evoluídos, né? Que estão mais atrasados um pouco. Mas não quero tomar conta do trabalho de vocês, né? Siga aí. O Gilson está ali louco para falar. Agora o Luiz falando sobre quando o Divaldo fazia as preces suicidas, eu lembrei que um senhor que morava em Uruguaiana, já deve ter encarnado, que naquela época já era bem idoso, né? E ele fazia uma lista de pessoas que precisavam ter prece. E aí, todos os dias, na casa dele, ele fazia prece para aquelas pessoas. Aí, era uma lista de... Era 2 folhas, grande, né? Mas ele viu que ele falava pessoa por pessoa, botava nome por nome para fazer a prece. E pedia... Sim, Então, Celoni, a Silvia, o Lucas, aí eu estou adorando. A também. Porque trabalha muitos assuntos, né? Mas assim, eu estava vendo que eu tenho que pesquisar mais sobre o Divaldo. E a gente perdeu a oportunidade de fazer uma excursão e ir lá enquanto ele estava aqui no plano, né? Mas nós podemos ainda nos organizar e ir lá conhecer a Mansão do Caminho, fazer uma excursãozinha, né, que seja numa van, quem puder ir. Podia se preparar, nem que leve mais tempo para ir se organizando, para a gente ver de perto aquele trabalho maravilhoso. Agora eu botei a tela ali com a imagem dele. É muita coisa para a gente se inspirar, né? Tem várias histórias, assim, que é muito bom. Eu e a Silene tivemos 2 oportunidades de vê-lo pessoalmente. Uma foi há mais de 20 anos atrás, em Santa Maria, e outra foi agora no último seminário que teve em Porto Alegre, entre lá. Ainda tem foto com ele lá, autografando o livro para ela lá. Eu tive o privilégio de tirar foto com ele e pedir autógrafo.
Tem um livro autografado do último seminário que ele né? Chegou a meio metro dele ali, sentiu bem o campo vibratório. Mas só que tinham seguranças perto, não deixava a gente... Não deixava abraçar. Não deu para me dar um abraço no tipo. Eu também poucas vezes Bem-vinda. que eu pude aproveitar e ir na palestra dele, porque eu trabalhava à noite na escola e nunca podia ir. Eu me lembro que eu fui uma vez em Juí, outra vez que eu tinha uns 15 anos, que era aqui no antigo Belvedere, e outra vez que foi no ginásio municipal, faz uns 20 e poucos anos, que eu vi ele daí na palestra, né, assim, que a gente pôde ficar mais perto. Outras vezes eu perdi a oportunidade, mas que pena. A gente, às vezes, tem outras prioridades, incrivelmente, né, nesse nosso plano aqui. Mas, para vocês terem uma ideia, eu tive que inventar uma fila quilométrica para poder conseguir o almoço dele. Eu lembro nessa vez no Belvedere que ele veio, nós vendemos tudo que tinha de livro no Fé e Esperança. Porque a gente levou uma leva e vendemos todos, porque queriam autógrafo, né? Queriam. Eu lembro que o Nelson veio correndo de moto ali no Fé, botou numa sacola e levou o resto. Aí ele chegou lá, estava eu, o Paulo, do irmão Dorval, mais o Paulinho, irmão da Nora, e nós dissemos, e o preço? Ele vende por quanto quiserem, vamos vender. Era impressionante gente ali, e vendemos tudo que tinha. Livro encalhado, livro que tinha ali há anos, foi vendido porque o pessoal queria o autógrafo do Divaldo. Uma vez ele veio na URI, também lá no ginásio da URI, foi muito grande, tinha gente cheinho. Em Cruz Alta, em Juí, a gente foi ver a palestra, muito bom. Uma vez ele veio em Santo Ângelo e nós fomos jantar com ele. Ninguém falava, porque a áurea ao redor dele era muito espiritual. A gente não tinha assunto para falar com o Divaldo. Ele é muito querido, mas falar o quê? Ele ficava assim, olhando, admirado o jeito dele, a espiritualidade dele saltava pelo corpo físico, né? Podiam estar todos de queixo caído, né? Eu era muito jovem naquela época, então eu lembro pouco, eu não falava, como diz o outro. Eu fui na palestra dele na URI, porque eu recém tinha começado a faculdade, faz uns 30 anos atrás. Daí entrei lá sem saber o que era, porque eu não conhecia espiritismo, porque de vez em quando eu ia fazer passe, e tinha me dado uma depressão, depois que a minha mãe faleceu, né? E daí ele falou assim, achei tão bonito aquilo. Daí a pouco entrou um menino, eu acho que ele é autista, lá no ginásio, gritando, a gente não é espírito, a gente é matéria. Eu só me lembro daquele guri gritando esse negócio que ele fazia biologia e já era meio esquisito, ele andava sozinho por lá. E daí eu não sei nem o que ele respondeu lá, eu não me lembro, só lembro daquilo lá, daí eu fiquei só um pouquinho, e nós tinha aula, tive que voltar para a sala. Mas eu lembro, assim, que tinha muita gente lá. Eu acho que ele atraía não só... Eu assisti uma palestra dele lá em Santa Cruz do Sul. Naquela época eu não participava, não, né? E eu me lembro que muitas pessoas assim, encantava mesmo, né? Eu só tive um problema nessa palestra, esse problema de equipamento de som, né? As pessoas não... Então a gente não conseguia ouvir, assim, mas estar na presença dele já valeu a pena, né? E ele deve ter andado por todo o Brasil, né? Também para o Brasil e outros países também, mas aqui não. Isso. Eu acho que várias cidades ele trabalhou muito. Pois é, isso que eu ia comentar. Aqui na nossa região, muitas vezes, né? Por mais que eu não participei de várias, mas olha só quanto ele vem em Santo Ângelo, na região, no Rio Grande do Sul. Imagina em todo o Brasil e o mundo, como ele trabalhou só em palestra e o resto. Ele passou a vida trabalhando, né? 90 anos de trabalho. 90 e quantos? 92 que ele faleceu? Não me lembro direito. 98? Porque ele era de 2027 e desencarnou em 2025. É, os 98 anos, né? E outra coisa,
como ele era reconhecido, que ele, como os aeroportos de São Paulo, aeroporto maior, ele tinha que avisar antes que ele estava no voo, porque senão dava tumulto. Aonde ele desembarcava, ele não caminhava como qualquer uma pessoa assim, era como alguém, um popstar, assim, dava tumulto. Eles já tinham que preparar a segurança, porque ele ia desembarcar naquele voo e tudo, já tinha um preparo especial, ele tinha que avisar, porque senão criava tumulto. Até lá no seminário tinha segurança. E lá naquele seminário, acho que no dia que ele fez a palestra, acho que tinha mais de 5.000 pessoas. Era uma vibração muito, a energia muito boa. Só eu vi aonde também aquele lugar que ele disse que não estava lotado. Acho que ele já foi em milhares. Wilson. Está se segurando. Agora vou deixar o Lúcio parar. Bem, quando eu vi que o tema era o legado de Divaldo Franco, eu fui procurar algum material. E hoje em dia a gente tem recursos, que é a internet, que nos permite buscar rapidinho alguma informação. Aí eu fui no YouTube e coloquei lá o legado de Divaldo Franco. E daí encontrei um programa que se chama Paranormal Experience. Não é um programa espírita, é coisa voltada à paranormalidade, mas entrevista pessoas espíritas. E o programa foi um podcast com Cláudia Saegusa e Rafael Papa. Ela conviveu com o Divaldo, ela foi voluntária e atuou ao lado dele nas atividades de divulgação das obras. Ela não falou, mas imagina até que ela viajava com ele, assim como tem um casal de Novo Hamburgo que faz isso. Fazia, né? Agora não faz mais, porque ele já desencarnou. Há muitos anos, esse casal tem 2 lojas de revenda de veículos, né? E daí, como tem um certo recurso, imagino eu, resolveram dedicar parte da sua existência a esse trabalho de divulgação. Eram como que eram pessoas que auxiliavam, formavam a equipe e gravavam os vídeos. Então, muitos dos vídeos do Divaldo Franco é graças ao trabalho desse pessoal de Novo Hamburgo. Mas essa Cláudia Saegusa, ela falou algumas coisas que eu anotei aqui. Por exemplo, ela disse que Divaldo, quando tinha saúde, viajava em torno de 200 dias por ano. Além disso, ainda administrava a mansão do caminho, não descuidava do seu compromisso. E como é que se organiza uma pessoa assim? E também ela disse que ele começou a receber mensagens de Joana, mas a Joana não se identificava, e ele queria saber quem era o seu guia espiritual, e ela não declinava o nome, demorou muito para dizer quem era. Mas o povo começou a estimulá-lo a divulgar aquela matéria que ele escrevia. E depois de um certo tempo, os espíritos, não recordo bem se foi Joana ou alguém que disse para ele destruir tudo que tinha feito. Era só um exercício. Isso passaram-se, eu acho que uns 14 anos de exercício. E aí que ele começou a divulgar. Mas ele foi alertado que não era a missão dele fazer divulgação pela psicografia. Foi uma opção dele. A missão dele principal é divulgar o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, pela palavra, pela oratória, espalhar por onde pudesse. E ele fez isso com maestria e assumiu mais esse compromisso, mesmo com o alerta de que ele sofreria muito. Sofreria perseguições, inclusive dentro do próprio movimento espírita, tem pessoas que o perseguem até hoje. Preferem certos outros personagens a ele, sem fundamento nas suas preferências. Mas isso é uma outra história. O fato é que as pessoas começam a comparar. Chico Xavier publicou mais de 460 livros, se não me engano. Foi o maior difusor do espiritismo, dizemos nós, né? E ninguém pode duvidar disso. E aí dizem que o trabalho dele foi maior que o de Divaldo, que cada um tem o seu objetivo.
Chico Xavier não era um expositor espírita, ele falava em público, lá na sua casa espírita, mas não saía pelo mundo divulgar como o Divaldo fez. Então, Divaldo, para nós, é como um Paulo de Tarso. Paulo de Tarso divulgou o cristianismo pelo mundo. Não fosse ele, o cristianismo teria morrido lá com os homens do caminho. E ninguém teria mais notícia depois da extinção deles do corpo físico. Mas graças a ele, está aí o cristianismo. E graças, primeiro, nós não podemos nunca esquecer, a Allan Kardec, o Espiritismo surgiu e é mantido graças a um trabalho excepcional, a gente pode afirmar isso, sem prepotência, sem querer trazer, como diz assim popularmente, a brasa para o nosso assado, ao movimento espírita no Brasil e a esses expoentes. E ele, divulgando, ainda achou tempo de publicar livros. Ele tem mais de 300 livros publicados. Não é pouca coisa. Então, alguém falou, acho que foi até o Luiz que falou, que ele dormia pouco. E ultimamente ele dormia bem pouco mesmo. E eu tenho um amigo lá do tempo que eu comecei a estudar no Dias da Cruz em Passo Fundo. E ele me falou, ao tempo que eu conversava com ele, faz tempo que não converso, que ele se esforçou, ele conseguiu comprar um bom apartamento, uma cobertura bem em frente ao centro espírita. Ele foi evoluindo até chegar lá. E ele disse assim, não é para mim, diz ele assim. O objetivo dele é que tivesse um cômodo para receber esses grandes expoentes do movimento espírita. Porque Divaldo tinha revelado para ele sempre conversava com Divaldo quando ele chegava lá, que ele no começo se hospedava nas casas das pessoas. Mas as pessoas, por exemplo, reservam um quarto que é de alguém da casa, para receber o hóspede ilustre. Mas não se dão conta que o Divaldo reservava os momentos de privacidade para estudar. Então, além das atividades do dia, quando ele ia para o quarto, ele não ia só para dormir, ia para estudar. E de repente a pessoa precisava entrar no quarto para pegar uma toalha que esqueceu, por exemplo. E aí interrompia os seus estudos, a sua concentração. E por causa disso, ele já preferia se hospedar em hotel, que ali era só para ele. E sabendo disso, esse eu posso mencionar, porque é uma menção honrosa, o Paulo Afonso Eberardi, talvez o Luiz conheça, ele fez esse esforço e comprou esse apartamento, até que ele conseguiu uma cobertura bem em frente ao Centro Espírita hoje, para se dedicar integralmente ao movimento espírita e receber esses expoentes do movimento espírita para que eles tenham privacidade. Então lá tem uma suíte, ele recebia o Divaldo ali. E então foi nessas oportunidades que ele revelou esse seu comportamento e o tempo que ele dedicava ao estudo. Nós sabemos, isso foi revelado por ele mesmo, que na sua primeira palestra ele memorizou um texto. Ele fez como eu fiz na minha primeira. Só que eu ainda consegui, de certa forma, desenvolver com auxílio espiritual. Não foi patente como o dele, né? Mas ele disse que deu um branco total na hora. Deixa eu ver se eu até tinha anotado aqui. Falava sobre alguma coisa sobre a guerra, eu acho. Sim, daí o Humberto Campos ajudou ele, né? Isso mesmo. E daí, na hora, ele esqueceu, e Humberto veio socorrê-lo e disse que não era por ele, mas pelo público pessoas que estavam presentes. E eram 7 pessoas. Não era um público excepcional, 7 pessoas. Ele não era uma pessoa nem conhecida, era a primeira exposição dele. Mas ele saiu tão bem, aliás, Humberto Campos saiu tão bem, através da mediunidade dele, que correu a fama. No próximo encontro veio um número bem grande de pessoas. E ele, como foi socorrido na primeira oportunidade, foi confiante. E na hora, de novo, deu um branco, não veio ninguém auxiliá-lo e ele teve que confessar que não ia ter condições, que o espírito não veio e sentou. Quando ele sentou, ele viu um espírito entrando e chamou a atenção dele, que mais uma vez ele seria socorrido, mas que ele se preparasse. E por causa disso, ele jamais parou de se preparar. Ele foi convocado para falar sobre questões intelectuais, da história, da ciência, e ele falou, mas eu não vou lembrar isso.
Não importa. Você tem que acumular esse cabedal de conhecimento. No momento você vai ser auxiliado para lembrar, não para receber informações que a pessoa não conhece. Então esta é a responsabilidade de quem se dedica a divulgar qualquer coisa. É se inteirar do que vai divulgar. Não deixar para inspiração, porque a inspiração ela não é uma coisa mágica. Ela é uma forma de lembrança daquilo que a pessoa acumulou de conhecimento. E ele se dedicou a vida inteira a isto. Então a gente fica surpreso como é que o Divaldo sabe tudo isso, porque ele lê. Mesmo desencarnado, que certamente ele continua lendo. Alguém poderia dizer, mas ele já morreu. Não, morreu o corpo. O espírito está mais atuante do que nunca. E quem adquire um hábito deste jamais o deixa, porque ele é muito produtivo. Adquirir conhecimento. Quando encarnado, nós dependemos da nossa condição cerebral. Às vezes o cérebro não funciona como gostaríamos que funcionasse. Mas se eu leio com gosto e concentração, de alguma forma eu arquivo essas informações. E elas vêm à tona no momento oportuno. Porque nós nunca estamos sós. Nós estamos sempre amparados. Paulo dizia que nós temos uma nuvem de testemunhas, e essas testemunhas servem tanto para nos acompanhar, para nos observar com intenções diversas, como também para nos auxiliar. E quando o nosso objetivo é bom, nós teremos a companhia de bons espíritos que vão nos auxiliar. Ah, ele está falando sobre esse assunto, vamos fazer ele lembrar daquela matéria que ele já estudou. E assim funcionava a mente do Divaldo. Ele falava sobre assuntos diversos, às vezes até perguntas feitas que ele nem imaginava, ele preferia não ser informado antes. Essa própria Saigusa disse que tinha um programa que entrevistava o Divaldo. E ele dizia para não falar nada para ele sobre o que ela ia perguntar, porque senão ele começava a desenvolver um raciocínio antes que podia prejudicá-la naquele momento. Mas ele certamente já tinha esse conhecimento para poder atender a demanda das perguntas. Algumas outras coisas que eu escrevi aqui, que eu anotei, aliás. Eu já falei sobre a palavra. Ele disse que ele não conseguia dirigir. As pessoas às vezes dizem, eu queria ter a mediunidade do Divaldo Pereira Franco, do Chico Xavier, e por aí vai, né? Mas não sabem das dificuldades que decorrem, não que a gente desestimule a pessoa a ter. Que quem tem, ela é orgânica, né? É dada por Deus como missão ou como prova. E isso a gente estuda no nosso grupo de espírito, grupo de estudos, para distinguir um do outro, o que é uma e outra. Geralmente é como prova. E no caso dele, ele não sabia distinguir quem era encarnado e quem era desencarnado. Então imagine ele dirigindo no trânsito e de repente ele vê uma pessoa à frente, ele vai desviar e pode provocar um acidente, e não se trata de uma pessoa encarnada, de um espírito. Por causa disso, ele preferiu não dirigir. Ele relata que no seu emprego, ele trabalhava num instituto que lidava com a previdência da época, e vinham pessoas ao balcão lhe atender, e os colegas achavam estranho o cara falando sozinho, né? E uma colega combinou com ele que cada vez que chegasse alguém, olhasse para ela. Se ela confirmasse, como o Luiz está confirmando ali, era um encarnado, ele podia atender. Se ela olhasse e dissesse que não era, então não se tratava de encarnado. Porque às vezes vinham espíritos preocupados justamente com o seu plano previdenciário que não tinha saído, não se davam conta que tinham desencarnado. Então, ele olhava na ficha, né? Estava lá, falecido. Pois né? Como é que está o meu processo? O seu processo já encerrou, né? Falecido. E outra coisa, Divaldo, segundo essa mulher, adotou oficialmente 650 crianças em cartório. São filhos dele. E em razão disso, para evitar complicações na sua desencarnação, todas as suas obras tinham doações registradas em cartório. São direitos da Mansão do Caminho. Ela não disse por quê, eu fiquei pensando, claro, algum de repente pode querer entrar em juízo e querer o quinhão da sua herança dos direitos autorais. Não, isso tudo já foi doado em vida para a Mansão do Caminho. E aliás, ele nunca recebeu nada de valor das suas publicações, assim como Chico Xavier. E mais ainda, me chamou a atenção que eu não sabia,
ele pagava para morar na Mansão do Caminho. Ele pagava com parte da sua aposentadoria, porque ele dizia que ele comia lá e vivia lá. Então, na visão dele, nada mais justo do que pagar, embora fosse construído com o trabalho dele e do tio Nilson. Olha só a visão. E eu me recordo que uma vez eu dirigi uma casa espírita em Novo Hamburgo e alguém me sugeriu: Wilson, usa o CNPJ do centro. Você pode comprar papel higiênico com preço menor em razão do CNPJ da instituição. Eu pensei assim, eu falei para a pessoa, digo, não, o CNPJ é da instituição, não é meu. Então, muitas vezes as pessoas pensamos naquele velho jeitinho brasileiro de levar a vantagem. E no caso dele, eu sinceramente acho que não seria nenhuma vantagem, já que foi ele que construiu, mas pelo princípio do que ele entendia correto, ele preferiu assim agir. Então esse é um legado para nós no sentido de entender até onde vai a honestidade. Honestidade é uma coisa, ela não tem uma margem, ou a pessoa é honesta ou não é honesta. Tem pessoa que diz assim, ele é muito honesto. Ele é honesto. Não existe uma pessoa meio honesta. Se a pessoa tem qualquer traço de desonestidade, ela não é uma pessoa honesta. E isso a gente tem que aprender. Graças a essas pessoas que nos servem de referência, né? Porque o que é um legado? Legado pode ser positivo, pode ser negativo. Então, a gente durante a existência escolhe qual o legado que vamos deixar. O legado de Divaldo nunca vai ser esquecido, embasado no legado de Jesus. Não se debater em discursos que não levam a nada. Por exemplo, ele foi atacado, eu não sei se a vida inteira, mas por um certo período da vida dele que eu acompanho, ele é atacado, e ele não gastou energia em se defender, mas em demonstrar pelos seus atos como é possível agir bem embora os ataques. E ele foi alertado sobre isso e enfrentou esse desafio. E graças ao seu empenho e ao auxílio recebido, que todos recebem quando se dedicam a isso, conseguiu levar até o fim, conseguiu vencer, assim como Paulo, a sua batalha, né? E isso ninguém pode negar. Esses tempos, por curiosidade, eu entrei num site da internet de um pessoal espírita, pelo menos se diz espírita, e que ataca gratuitamente, no meu ponto de vista, o Divaldo Pereira Franco. Dizem que ele foi um médium que se perdeu por suas opiniões. E eu fiquei pensando, o que fazem essas pessoas? Será que pode se comparar ao Divaldo Pereira Franco? Ou fazem isso apenas para ganhar likes de um certo pensamento de brasileiros? E começa a comparar, inclusive uma disse que ela falou, eu só comecei a ver e não terminei. Ela disse assim, não é porque a pessoa morreu porque melhorou. Falava sobre Divaldo Pereira Franco. E daí falava sobre Mujica, e disse que preferia o Mujica ao Divaldo. Olha só, méritos ou deméritos, cada um pode fazer a sua análise, né? Será que nós podemos preferir Mujica ao Divaldo? Deixo para reflexão de todos nós. E o Divaldo nunca se defendeu disso. Fica o seu trabalho, fica a Mansão do Caminho, atende lá mais de 2.000 pessoas por dia. No começo, segundo a Saigusa, ele dedicava-se apenas a crianças, era uma espécie de orfanato. E aí foi alertado pelos espíritos que ele tinha que cuidar não só das crianças, mas também da família toda. E aí ele mudou para creche e inclusive escola. Lá tem um ensino fundamental, gratuito para as crianças, com trabalho voluntário, mas também com bastante pessoas contratadas, pagas, tudo legalmente. E ele dizia a ela que ele recebia não muito, como as pessoas pensam, recursos dos órgãos governamentais, mas era do seu trabalho pela divulgação das obras espíritas e doações de pessoas que voluntariamente assim faziam e acredito que continuem fazendo ainda. Eu não vou me estender muito porque tem mais gente para falar aí. É um legado e tanto, né?
Então, começa pelo exemplo, né? Porque o exemplo de dedicação, de perseverança, de fé e tudo, então, a gente vê tanto no que ele nos transmitiu, mas o trabalho dele é mais de 70 anos de dedicação, né? Daí, como diz ali, horinhas de sono e o resto é de trabalho. E como se na hora do sono não trabalhasse, né? Então, então, esse é o legítimo que trabalhava 24 horas por dia. Então, porque a gente às vezes trabalha um pouquinho quando dorme, porque acordar, se a gente puder dar uma descansadinha, a gente está pronto. É verdade, Maria. Uma coisa assim que o Divaldo sofria a influência de um espírito, um perseguidor, um obsessor dele, e foi muitos anos. Eu acho que se não atravessou quase a metade da vida dele, não... E ele só conseguiu deixar que esse espírito parasse de perseguir ele pelo exemplo. Ele conta que ele recebeu um dia uma instrução que viria a ser entregue na porta da mansão uma menina, e que ele a acolhesse com amor e carinho. Ele disse, sempre vou acolher com amor e carinho. Daí a Joana disse, mas essa é especial, dele quis saber por quê. E ela não respondeu, né? Daí passou uns dias, largaram na mansão uma menina, bem recém-nascida. E a Joana apareceu e disse, é essa. No filme conta isso, não sei se vocês lembram. E daí o perseguidor dele, que era o obsessor, era o espírito da mãe dele. E ele chegou para ele, que ele acolheu com todo o amor e carinho, levou a criança para dentro da mansão, e aí o espírito chegou, né? Ele disse, é você? Diz no filme. E ele disse, sim. Sabe quem é essa? Ele disse, não sei. Mas o espírito, o obsessor, sabia quem era aquela menina. E ele disse, você vai cuidar com amor e carinho? Com todo amor e carinho, ele disse. Em especial, ele falou. Porque a Joana disse para ele que era especial, mas ele não sabia que era o espírito da mãe do obsessor. Daí o espírito disse, de hoje em diante não vou mais te perseguir. Quem acolhe o espírito da minha mãe não merece ser perseguido. Você me venceu pelo seu exemplo. E deixou, é emocionante isso no filme. Quando o obsessor se rende à moralidade de Divaldo, né? De acolher o espírito da mãe dele, que ele muito judiou quando era em outras vidas e tudo, né? Então, pelo exemplo do Divaldo, o espírito parou de perseguir ele, né? E é só assim, senão não paramos de sofrer influência. Viu, Luiz? A Cláudia Saigusa fala desse espírito, ele chamava ele o Máscara. Eu fiquei pensando, por que o Máscara? Ele aparecia com a máscara de ferro, né? E ela disse que ele tinha sido morto pelo Divaldo numa encarnação anterior, dentro do movimento religioso, a mando de um superior, que eu entendi, obedecendo ordens. E hoje tanta gente obedece ordens ilícitas sem pensar que tem responsabilidade no ato. A pessoa pensando, ele estava cumprindo ordem. Mas para o espírito, ele não entendeu assim. Claro que não. Tanto que ele o perseguiu, eu sabia que era por 30 anos, ela falou que por 40. Mas diz que foi a metade da existência. Se não me engano, o Divaldo falou que foi 30. E esse fato dele ter socorrido esse espírito reencarnado, né, que fez, como você bem falou aí, que ele entendesse que o Divaldo tinha se modificado. Porque o Divaldo falava com ele que aquele que estava ali não era mais o mesmo, era o Divaldo que ele estava falando. Mas o espírito não se convencia. Porque quando você conhece a história de alguém, e eu aproveito para puxar um gancho, nós conhecemos alguém e a pessoa demonstra boa índole, uma boa cultura, pessoa que faz o bem. Você cria em relação a ela um tipo de sentimento. Aí alguém vem de fora, fulano cometeu tal delito. Aí nós criamos uma prevenção que não tínhamos em relação à pessoa.
não entendendo que as pessoas podem se modificar. Claro que às vezes é uma máscara social, mas muitas pessoas de fato se modificam. E a lei humana não é capaz de entender isto. A lei humana, se descobre alguém em delito, se o crime não prescreveu, pune por um tempo X. É um mecanismo que nós criamos. Terminado o tempo, independentemente se ele se modificou ou não, ele sai liberto. Já a lei de Deus é diferente. Nós temos que provar para a nossa própria consciência, não é para ninguém, que nós nos modificamos. E isso só pela atitude, pelo exercício, para que a boa prática se incorpore ao nosso bom proceder de uma forma espontânea, natural, sem ser forçada. E Divaldo Franco, quando recebeu essa menina, é bom relembrar, estava com dificuldades financeiras na Mansão do Caminho. Então ele está com dificuldade até para atender a demanda das crianças que ele tinha, mas ao ver aquela criancinha jogada no lixo, ele se compadeceu. Como é que ele não ia receber? Como é que ele ia se tornar indiferente, insensível à situação? Recebeu a menininha, tratou dela, alimentando, inclusive com medicação, com pessoas especializadas para curar ela, e o espírito se convenceu. Porque ele perguntou, você vai amar essa criança? Sim, como todas as outras. Até então ele não sabia que se tratava da mãe daquele espírito. E aí o Luiz até relatou o ocorrido. E a informação que você tem é que esse espírito depois se tornou um amigo do Divaldo. Um auxiliar, e já reencarnou. Está reencarnado. Já está conosco aqui novamente numa nova fase evolutiva, né? Com outro pensamento. E quantos de nós? Eu me lembro de Oscar Enloff, era um palestrante espírita, e ele falou que grande parte das pessoas que estão no movimento espírita em destaque foram os que faliram enormemente na Europa, no seio da religião cristã. E de tal forma que receberam, através de Ismael, uma oportunidade de, no Brasil, resgatar o débito. De que forma? Agindo de uma forma diferente e auxiliando tantos revoltados, encarnados ou desencarnados que estão ao nosso lado. Mas não só pela orientação da doutrina espírita do Evangelho de Jesus, acima de tudo pelo exemplo, porque eles nos observam dia e noite. E aqueles que não nos perdoaram procuram de todos os meios nos derrubar, observando as nossas falhas. O próprio Divaldo confessava que às vezes ele se perturbava por qualquer questão, como é natural do ser humano, e aí os espíritos vinham e se aproveitavam da situação para perturbá-lo ainda mais, e como ele era um espírito que já havia cometido suicídio, induzi-lo ao suicídio. Houve uma oportunidade que ele foi tomado por um espírito e ele não sabia nadar. E foi andando em direção ao mar até onde não dava pé. E se não fosse o tio Nilson, que percebeu que aquilo não era natural do Divaldo, foi lá para socorrer, ele teria morrido afogado. E o espírito conduziu até lá e se afastou, para que ele tomasse consciência do que ele tinha feito. Olha como é que eles agem. A vingança é tão severa assim que perturba o entendimento, de forma que a pessoa não tenha plena razão do que está fazendo, e na hora que vai se aproximar a morte, ele se afasta para a pessoa tomar consciência, para sofrer as consequências. Porque, de certa forma, a pessoa se permitiu pela perturbação anterior, do desequilíbrio que nós podemos desenvolver. Isso pode ser por causa de uma questão econômica, de uma questão sentimental, uma questão de saúde, uma intriga qualquer que alguém faça em relação a nós podemos nos desequilibrar. E esses espíritos que estão aqui nos observando, sabendo desse nosso passado em que nós falimos, vão procurar nos levar à mesma queda, seja ela de qualquer ordem que for. E no caso do Divaldo, era o suicídio. E então tudo isso fez com que ele fosse aprimorando a capacidade de disciplinar os pensamentos. E por isso eu falei que ele não reagia às provocações, às calúnias mesmo. Sim? Por favor,
30 segundos para ti, depois 30 segundos para cada um aí, para nós encerrar. E daí, pelo horário aqui, vamos... Daí, assim, daí cada um dá uma... Daí, para si, o que acha que tocou mais nessa... exemplo na vida, no trabalho, na obra do Divaldo, daí vamos encerrar com 30 segundos aí, 1 minuto para cada um, mais ou menos, aqui. Eu estava falando, então, da disciplina, né? Porque eles nos observam. E para nós fica esse legado de uma pessoa que soube superar. E depois que ele tomou plena consciência disso, a primeira vez foi lá em Salvador, quando ele não era espírita ainda, também ele relata isso em suas falas. E a propósito aqui foi falado que muita palestra dele aparece depois de sua morte. Eu acho que não. Eu acho que apareceu muito mais nos últimos dias da sua existência na encarnação. Eu diariamente ligava no YouTube, porque eu não assisto mais TV, só assisto YouTube ou algum canais assim que a gente aluga, né, de streaming. E aí Divaldo estava todo dia lá. E agora que ele desencarnou, quase não aparece, a não ser alguns canais que eu assino, que tem divulgação das suas palestras, mas não é como antes, porque tem uma coisa chamada algoritmo, que esses canais utilizam para que a gente assista. Então é importante que quando a gente acesse, a gente se inscreva no canal e curta, e se possível fazer um comentário, porque tudo isso interfere no algoritmo. Quanto mais compartilhamento, quanto mais curtida, quanto mais inscrição e mais comentário a gente fizer, ele entende que o vídeo é importante e sugere aos outros. Senão ele começa até não sugerir, porque ele sugere, ele coloca lá em destaque, não diz assim, assista isso. Ele põe lá para você escolher entre os demais. Então fica essa sugestão. Vou começar pela Celonic, para mim aqui está na ordem, aparecendo na tela aqui. Eu vou ser bem sucinta. A gente só tem a agradecer, né, ao Divaldo e lembrar de orar por ele também. E seguir os exemplos dele, ver quanto a gente é pequeno ainda, que a gente tem que trabalhar muito para chegar no pezinho dele, né, para poder um dia ser um grande trabalhador da doutrina e de amor ao próximo, como ele foi. Agora, sim, estou emocionada de lembrar por tudo o que ele nos deixou de exemplo. Silvia, depois o Lucas, já pegam na sequência aí. Ele tem várias coisas, tem bastante livros, né, que a gente já estudou aí no Centro Espírita. Tem muita coisa dele boa, das palestras que ele dava, os exemplos. Daquele filme dele que fizeram sobre a vida dele também tem muita coisa boa que a gente não esquece nunca. E para nós também, né, para continuar firme e forte no espiritismo e ajudando as pessoas e nós mesmos. É uma coisa que me faz lembrar e me deixa como legado, como exemplo, é que Divaldo demonstrou claramente que a gente não está desamparado, né? Ele tanto foi auxiliado para o trabalho que ele planejou enquanto para a vida na encarnação dele, mas ele deixou claro que cada uma daquelas pessoas que ele atendeu, que ele socorreu, que ele auxiliou, que ele amparou, seja pelas palestras, como o próprio Luiz comentou, que ele foi amparado pelo Humberto de Campos, mas também com outras situações que na verdade demonstra que a gente não está só. E às vezes a gente se frustra, se entristece, se preocupa, mas a gente esquece de agradecer que a gente nunca está desamparado, nunca está sozinho. Divaldo deixou isso claro durante toda a sua existência, né? Ele sempre teve o apoio, teve o amparo, teve o auxílio, obviamente, pelo perfil da pessoa e pelo plano do seu processo encarnatório. Mas, na verdade, é exatamente esse legado que ele nos deixa, que a gente não precisa se preocupar. Se a gente nos desempenhar, nós nos preparar e nos doar o máximo que a gente puder, dada a condição de cada um, nós vamos receber o auxílio, nós não vamos ser desamparados, vamos ficar à deriva. Muito pelo contrário, quanto mais nós nos propusermos ajudar, mais nós vamos ter o amparo, o auxílio para nos conduzir para esse caminho, né? E não nos frustrar diante das calúnias, das atenções, das turbulências da vida, que isso é natural, isso acontece. Ninguém está livre disso, muito pelo contrário, né?
muitas vezes são exatamente esses empecilhos que nos fazem demonstrar que a gente realmente está no propósito correto da vida. Wilson, a suma do resumo em 30 segundos. Eu? Sim. Dica do Luiz? Ah, Bom, foi falado aqui em assistência, que nós sempre seremos assistidos. A Cláudia Saigusa disse que quando na comemoração dos 50 anos de trabalho dele, houve um fenômeno impressionante. Ela disse que ela sentiu, na oração final, um perfume que se destacava. E ela pensou, mas será que sou só eu que estou sentindo? Porque ela não é médium vidente e não vê os espíritos. E depois, conversando com as demais pessoas, e era um público de 700 pessoas, segundo ela, na homenagem dos 50 anos de atividade do Divaldo, já faz algum tempo, e todos sentiram. E aí os médiuns presentes depois relataram, aqueles que podiam ver o mundo espiritual, que no teto do ambiente abriu-se uma passagem para o mundo espiritual. As pessoas usam o termo pórtico, né, que é para outra dimensão, em que os espíritos despejavam pétalas de rosa. Então isso patenteia a presença do mundo espiritual. Divaldo não veio com o objetivo de cura, mas de divulgação, embora uma vez ele tenha concluído um trabalho. A Joana disse, e agora, Divaldo? Diga as palavras. Ele disse, mas não, quem dizia isso era Jesus, né? Levanta-te e cura. Foi num episódio, numa cidade aqui das Américas. Tinha um paralítico e ela fala, daí ele foi e disse, levanta-te e cura, embora um tanto quanto incrédulo. Levanta-te e anda, aliás, né? E aquela pessoa assim procedeu. Mas ela disse que essa não era a missão dele. A missão dele era divulgar o espiritismo. E ele fez isso de uma forma brilhante. E além disso se estendeu, deixando para nós obras psicografadas. Ficam aí as suas gravações. Houve uma evolução no seu trabalho, no sentido de comunicação. Ele sempre falou de memória sem escrever nada. E devido ao avanço da tecnologia, ele começou na psicografia com lápis. Ultimamente ele mesmo disse que ele usava o computador. Então ficava tudo salvo lá, não se perdia nada na psicografia escrita, pode ter problema, tu erra uma digitação, coisa assim. Então há uma evolução, um exemplo para nós. E chegou a usar até projeções nas últimas falas, quando ele ainda tinha um pouco mais de saúde, demonstrando que nós temos que nos aprimorar para o objetivo a que nos propusemos a trabalhar. No caso dele, a divulgação, e daqueles que querem também seguir os seus passos, se aprimorar cada vez mais para cumprir a sua tarefa da melhor forma possível. E, se possível, gravarmos, para que isso fique. E sempre da melhor qualidade possível. Assim como temos as deles, vamos deixar aqueles que pretendemos seguir uma parte infinitesimal do que ele fez, também algum legado positivo para as gerações futuras. E Jaque, seu Marino? Oi? A Jaque não vai deixar uma palavra? Não, eu estou pegando lá, depois nós vamos no presencial, aqui ainda estou nos remotos. Tem o Luiz ainda, daí depois vamos passar para nós aqui. Eu agradeço por estar presente hoje, é muito bom tudo. Para quem faz a escala de palestrante das palestras, os livros do Divaldo tem uma vasta biografia para dar para fazer palestra. Então, esse legado dele é muito bom. A Joana é excelente, né? E ela é bem detalhista, uma psicóloga de primeira classe, como diz o outro, né? Para fazer palestra é muito bom, ele tem um vasto conteúdo. O exemplo do Divaldo é para a vida de todos nós, né? A humildade, a dedicação, tudo. O que ali aconteceu aquela vez que ele não foi fazer a palestra e achou que ia fazer uma palestra incrível, né? Aí depois ele conta numa das suas falas que ele caiu ali pela vaidade.
né? Ele achou que não precisava estudar, que ele, o pouquinho que ele sabia já ia receber a inspiração necessária para falar tudo certinho. Então, ali ele nos dá outro exemplo, né? E o fato, que nem o Wilson falou, quando ele escreveu, a Joana disse, junte tudo. E ele juntou todos o que ele tinha escrito e disse, agora ela vai mandar eu publicar. Foi faceiro, ela disse, agora rasgue tudo e queime. Aí ele pegou tudo aquilo, botou numa vasilha lá forte, um bacião, e começou a queimar, e o espírito que provocava ele, que o assediava, dava risada, disse, o grande escritor está queimando suas obras. E ele dizia, tu pare. E ele fazia o que a Joana dizia para ele, isso é importante. Nós somos muito, dizer, os espíritos não dão recado, os espíritos não falam, os espíritos falam sim. Isso não mudou, eles nos dizem o que é correto. Nós é que não seguimos as instruções, né? E aquele espírito zombou dele aquela noite, ele queimando no pátio da mansão tudo que ele tinha escrito durante 14 anos, né? Não era pouca coisa. Ele rasgava uma folha, ele dizia, mais uma folha do escritor virou fogo, virou fumaça. Então, isso aí é um exemplo de humildade, né? Outra coisa que também marcou a vida dele, ele leu muitas vezes o Livro dos Espíritos e o Evangelho. E chegou para a Joana e disse, estou catedrático nesses 2 livros. Ela disse, feche o livro e leia de novo. Que ele ia encontrar coisas diferentes, ele disse que encontrava mesmo. Cada vez que ele lia, encontrava coisas diferentes. Né? Se o Divaldo, um espírito preparado, sofreu o que esperamos nós, né? O que vamos esperar nós? Mas fica aí o exemplo. Muito obrigado para de vocês estarem aí hoje. Muito obrigado mesmo. Silene? Eu acho que o Divaldo ele deixou grandes exemplos de amor, de caridade, de seguir, né? Eu também me lembro que em uma palestra que ele falou que tem muitas pessoas que não gostavam dele, né? Tinha pessoas que gostavam, mas não é por isso que ele ia ser abalado. Então, isso aí é um exemplo para mim. Tem pessoas, fulano não gosta de mim. A gente tem que saber que a gente não está aqui por acaso, convivendo com aquelas pessoas que gostam e que não gostam da gente. Então, eu acho que o Divaldo, ele deixou grandes exemplos para nós. Já aqui. Bom, aqui no final, não tem muito o que acrescentar ali pela fala de todos. Eu só queria dar um depoimento aqui, que é o primeiro, agradecer pela oportunidade, né? Marinho por me convidar do grupo. Parece embutida que já faz 2 anos que a gente está se encontrando, todos os domingos. E estou muito feliz. E dizer o seguinte, que eu nunca tive a oportunidade de ver o filme. Algo, talvez não tenha, a vida dele não tenha despertado interesse. E por coincidência, agora desapareceu para mim no YouTube. E como não existe coincidência, então, e eu já comecei a ver umas 2 vezes e eu tenho um problema burro. Então, agora eu vou me concentrar, achar um horário para mim assistir e aprender um pouco mais dessa pessoa, pelo que eu aprendi hoje aqui contando, muito importante. Bom, agora também vou deixar assim. Eu vejo que assim, é um exemplo. É alguém que veio com uma luz para nos mostrar o caminho. Então, não que a gente queira ser igual a ele, mas para a gente, dentro da proporção, dentro das nossas possibilidades, fazer que nem ele. Ele fez tudo o que estava programado para ele, com o esforço ele fez um pouco mais. Então, procurar sempre fazer tudo o que eu posso e dar uma forçadinha um pouquinho mais. Sempre dar uma forçadinha que... Então, o apoio a gente tem. A gente faz tudo o que a gente pode e sempre tem um apoio para fazer um pouquinho mais. Então, a gente vê nos exemplos, Chico, era para fazer 30 livros, fez 400 e pouco, porque ele se esforçou, ele
demonstrou que era possível. Então, a espiritualidade investiu nele. Então, a gente já vem... a gente faz uma palestra ali. Quando o Wilson disse ali, já aconteceu com ele, comigo também. Tenho certeza, não me disse, mas com o Luiz, que também chegou numa hora que sentiu, na hora ali que teve o amparo, que teve aquela palavra a mais, aquilo que não estava nem previsto. Então, ou que se sentiu meio perdido e daí foi empurrado. Então, a gente se propondo, fazendo, então, e daí a gente fazendo tudo o que pode, a espiritualidade dá o apoio para a gente dar um passo a mais. Agora, a gente não pode esquecer que o que é da gente é a gente que tem que fazer, não vamos deixar para a espiritualidade. E ele nos deu esse exemplo. Ele sempre fez a parte dele, sempre teve um esforço e sempre foi acrescentado um pouquinho mais a ele. Hoje, ele deve, quando olha a caminhada dele, a gente, assim, é um exemplo para quando a gente retornar também, a gente possa olhar para a gente, o programa que tinha para a gente, e quem sabe ainda dizer, eu consegui chegar, ou quem sabe aumentar um pouquinho ali. A gente tem essa oportunidade ainda. Temos o exemplo, muita coisa que ele nos conta, que ele passou e nos deixa um exemplo para a gente refletir, estudar, meditar, para não acontecer conosco. Porque a gente aproveitar daquele exemplo que ele deixa, o que a gente deve fazer em certa situação e o que a gente não deve fazer em outra. Então, agora, nos resta fazer uma prece de agradecimento por esse nosso estudo, por hoje, o nosso encontro. Um agradecimento, a glorificação a Deus por a gente poder estar aqui pensando e estar unidos. A gente também poder direcionar o nosso pensamento para o que o Espírito de Valdo receba a nossa singela homenagem, mas com muito amor, com muita esperança, com um propósito de nos elevarmos, entrarmos em harmonia com a espiritualidade maior. Espíritos protetores do nosso trabalho, da nossa casa, espíritos encarregados de divulgar o Espiritismo, aqueles que têm o empenho de, em nome do Cristo, fazer evoluir a humanidade e que cada um de nós possa seguir no nosso campo de ação, praticando tudo aquilo que veio para praticar e, como disse, procurar fazer um pouquinho mais. Temos a certeza de que continuaremos bem amparados e que por muito mais tempo continuaremos nesse estudo, adquirindo conhecimento, mas com um objetivo maior, da evolução individual e coletiva. Com a certeza de que estamos e continuaremos bem amparados, em nome de Deus e de Jesus, agradecidos, estamos por encerrado o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Até mais, pessoal. Sim, Estamos seja, até aguardando mais. o presencial agora.